Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós lemos o Evangelho de Lucas, o capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. E nós lemos esta parábola, e toda parábola, como eu já disse outrora, numa outra ministração, o Senhor quer ensinar verdades centrais para a vida do homem. E Jesus, nesta parábola, não é diferente. Nós vemos dentro desta parábola que a salvação, ela é oferecida por Deus como um grande banquete. Lendo esta parábola, nós observamos isso, que a salvação de Jesus Cristo, ela é oferecida aos homens como um grande banquete. Ela é oferecida ao homem pecador, a uma alma faminta e que precisa do alimento espiritual. Então, um dos reformadores disse que evangelização, ela é simplesmente um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Nós temos que evangelizar. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar o Evangelho. Isso tem que ser algo necessário, urgente da nossa vida. Isso tem que ser uma ação, custe o que custar. Eu tenho que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque há almas famintas espirituais. Nós olhamos aqui então para esse texto, para essa parábola. E a ordem do rei é que todos os seus súditos, é que eles devem então sair e convidar todos os pecadores a comerem a esse pão, a comerem ao pão da vida. A ordem do rei é: saia e convidem todos os pecadores para participarem desse grande banquete. Nós estamos falando numa nova série de estudos bíblicos nas quintas-feiras. Nós estamos estudando como tema central missões. Nós falamos na primeira quinta-feira o que significa ganhar almas. Na segunda quinta-feira que passou agora, nós falamos o que não é ganhar almas. E agora na próxima quinta-feira nós vamos falar o que é ganhar almas. Louvado seja o Senhor, porque nós somos filhos de uma igreja missionária. Esta igreja, esta plantação da igreja em Mojimirim é uma igreja missionária. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que tem compromisso com o Evangelho, com as Escrituras. É uma igreja que tem compromisso com a verdade central do Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja que tem por necessidade a evangelização. E não poderia ser de menos. Nós estamos aqui evangelizando, nós estamos aqui ensinando, nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui orientando, nós estamos aqui evangelizando, nós estamos aqui visitando acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, porque você está numa igreja missionária. Jesus então convida, porque todos nós somos um missionário enviado por Jesus Cristo. Todos nós, não precisamos de plaquinha no peito para fazermos missões. Todos nós fomos chamados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma ordem para todo o cristão. Não há nada que nós temos que esperar da parte de Jesus. Pelo contrário, nós temos que ir. Ide. O ide, ele é para todo crente. O ide é para mim. O ide é para você. Pregar a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Jesus então dá essa ordem para que eles saiam a pregar o Evangelho, porque são missionários. Dick Rios diz que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Os nossos corações devem ser, o nosso coração com Cristo deve ser um coração então missionário.
E aquele que ainda não chegou à mensagem da boa nova, deve ser para nós um campo missionário, a qual nós devemos buscar e atingir e lançar a semente do evangelho. O que nós estamos esperando para fazer isso? Nós temos um coração chamados para ser missionário. Dr. Moody, escritor de comentários bíblicos, ele disse assim: ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Para Moody, ganhar alma é o negócio dele, é o negócio principal. Um grande escritor de comentários bíblicos, que por bênção de Deus, eu tenho alguns comentários dele, são maravilhosos. Mas ele disse que o seu propósito, que o seu único negócio é ganhar almas para Cristo. Qual é o nosso negócio? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso desejo? O conde Zinzendorf, ele disse que meu destino é proclamar a mensagem, sem importar-me com as consequências para mim mesmo. Ele disse, o meu destino é proclamar. Ele estava querendo dizer, em outras palavras, custe o que custar, eu vou pregar o evangelho, ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que ser preso, ainda que eu tenha que ser chicoteado, ainda que eu tenha que ser amarrado, ainda que eu tenha que ser apedrejado, o meu destino é pregar o evangelho, custe o que custar. Qual é o nosso destino? É o destino. Nós veremos hoje que Jesus apresenta então esta parábola sobre a festa da salvação. Jesus fará um convite irrecusável. Acredite você, muitas pessoas têm recusado esse convite. Muitas pessoas. Jesus então recebeu um convite para jantar na casa de um líder fariseu. Geralmente, um líder fariseu, esses convites tinham como objetivo colocar a Jesus à prova e encontrar nele um motivo para condená-lo. Jesus era convidado sim para o jantar, mas este convite era proposital, tinha um plano arquitetado para pegar Jesus em alguma falta no diálogo, na conversa do jantar. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta para poder condená-lo. Geralmente os convites que eram feitos para Jesus era com esse intuito. O povo judeu então, eles imaginavam o reino vindouro como um grande banquete, tendo então os seus patriarcas, tendo então os profetas como convidados de honra. Jesus então aproveita o momento e compara a salvação então oferecida por Deus como uma grande ceia. Ele pega todo esse quadro, ele pega toda essa cultura e ele agora vai trazer uma parábola para trazer um grande ensinamento e mostrar então o seu convite aos homens pecadores. E nós veremos o que Jesus está querendo falar diante desse convite. Nós vemos aqui, então, o homem que promove a ceia. Esse homem que promove a ceia, então, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Quem é esse homem? Você deve fazer essa pergunta à parábola. Quem é esse homem? Esse homem é Deus. Esse homem é Deus que faz, que promove e que convida. Esse homem é Deus que é o autor da salvação. Esse homem é Deus, aquele que realiza, aquele que anuncia e aquele que oferece a salvação. É Ele então que promove, é Ele então que começa, Ele que promove esta grande ceia e convida a muitos, a muitos. É Ele quem diz, vinde, porque tudo já está preparado. A grande ceia então é a salvação. E a ideia que a necessidade da alma humana pela salvação
é comparada então aqui na parábola como a fome do pecador. A grande ceia, o alimento, a necessidade humana aqui é comparada com a fome. E a salvação é como se fosse o alimento que um faminto espiritual então necessita. E Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus se apresenta nos evangelhos, no evangelho de João, o capítulo 6, o verso 32 ao 35, evangelho de João, capítulo 7, o verso 37 e 38, Jesus se apresenta como o pão da vida e como a água da vida. Ele se apresenta como pão, como a água da vida. Olha comigo o verso 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, verso 18, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, começaram então a darem desculpa. Começaram a escusar, começaram a dar, escusar aqui é dar desculpas falsas. É tão interessante, se você não percebeu isso, eu vou abrir o leque para você perceber a desculpa que está aqui. A primeira desculpa, alguém disse assim, no verso 18, olha comigo, não obstante todos a uma começaram a escusar-se. Vamos ver aí, verso 18, o que disse o primeiro, preste bem atenção nisso, atente-se na leitura. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Desculpa falsa. Eu pergunto para vocês, quem é que compra um terreno antes de ver? Quem é que compra aqui um terreno, fecha o negócio, assina, antes de ver o terreno? A primeira desculpa falsa, ninguém compra um terreno, só Milton está aí, ninguém compra um terreno antes de ver, sim ou não? Antes de eu comprar o terreno, eu vou ver o terreno, eu vou ver como que está o terreno, quais são as condições do terreno, depois eu vou buscar a documentação desse terreno, para ver se está tudo legalizado, se está tudo em ordem, aí depois eu vou pensar se compro ou não compro o terreno. Preste atenção aqui, desculpa falsa, estão negando um convite irrecusável de Jesus, porque ninguém compra um terreno sem ver. São desculpas falsas. Verso 19. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Quem é que compra 5 juntas de bois sem experimentar? Quem é? Quem é que vai comprar 5 juntas de bois sem ver se o boi é um boi sadio? Outra coisa, se o boi não está com as suas patas feridas, se não está com nenhuma doença na pata, se você não sabe, tem os homens que eles examinam a pata do boi, do cavalo, porque criam doenças na pata e tem que tratar. Precisa colocar tipo de uma borracha, um silicone, até terminar o tratamento da pata, e a vaca, o boi, ele fica mancando, até que seja restaurado a sua pata. Quem é que compra 5 juntas de bois, antes de ver? Antes de analisar, vamos dizer vaca leiteira, por exemplo, quem é que compra sem ver se realmente essa vaca está produzindo um bom leite, se elas estão saudáveis, se elas não estão doentes, se não estão com nenhuma praga? Mas a segunda desculpa é, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, rogo-te que me tenhas por escusado. Será que essas desculpas, elas são diferentes nos dias atuais hoje? Será que as pessoas não dão desculpas falsas? Ah, eu não posso, eu não vou servir a Cristo, porque não é a minha hora ainda. Não é minha hora ainda. Não, eu estou muito ocupado, eu estou fazendo isso agora, eu não posso, agora não dá. Os convidados são muitos. Os convidados são muitos. Mas a quem Jesus se refere aqui nessa parábola? Jesus está se referindo aos judeus. Eles são os primeiros convidados aqui. Depois Jesus envia os seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Jesus está falando com os discípulos, está falando aqui com os judeus. O convite é para muitos, mas muitos estão
dando desculpas falsas. Olha comigo, o verso 20. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Ora, se você casou, você deve ir levar quem? A sua esposa. Você deve levar quem? O seu esposo. Se você casou, agora vocês dois devem andar juntos para este convite. Mas a desculpa é: eu casei, por isso eu não posso ir. Como assim você não pode ir? É outra desculpa falsa. Porque agora não anda um só, agora anda os dois. Os dois devem ir. Os homens então sempre estão recusando o convite. Observe que todos individualmente apresentam desculpas para não atender o convite. Todos. Perceba que individualmente, todos aqui recusam o convite desse banquete, dessa festa. As desculpas são as mais esfarrapadas e as mais mentirosas. Todos deram uma desculpa para não aceitar um convite irrecusável de Cristo. Todos, para não aceitar. Jesus ensinou então que os homens não querem ir a Ele para receber vida. Não querem. As pessoas não querem. Alguém diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você entende o que é isso? Muitos chamados e poucos escolhidos? Quem são muitos chamados? Todos aqueles que ouvem, recebem a mensagem do Evangelho. Quais são os poucos escolhidos? São aqueles que atendem o chamado. São aqueles que se curvam. São aqueles que abandonam a sua própria vida para viver para Cristo. Esses são os poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, poucos que se curvam, poucos que atendem o chamado, poucos que vão ao encontro de Cristo, poucos que recusam o convite irrecusável de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A disposição da parte de Deus para oferecer a salvação, mas a indisposição dos homens para recebê-la. Naquele grande dia não haverá desculpas. Naquele grande dia, quando soar da trombeta e o Senhor chamar todos, estarão diante do julgamento todos, tanto justo quanto injusto. O justo será julgado com misericórdia, mas o injusto, aquele que rejeitou, aquele que não aceitou o convite de Cristo, ele será punido sem misericórdia e lançado ao inferno. Jesus naquele dia dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos desconheço, vós que praticais a iniquidades. Mas naquele dia ele dirá para os seus eleitos, para aqueles que receberam o convite, para aqueles que atenderam, para aqueles que se curvaram e se renderam à pregação do Evangelho: vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. Eu não disse que eu iria ao Pai e iria vos preparar lugar? Haverá o cumprimento disso. A disposição do Senhor em oferecer a salvação a todos os homens. Ele não é injusto. Ele envia os seus filhos para pregar a salvação a todos os homens. Ele é o maior interessado nisso. A pregar, a que prega o Evangelho, a que anuncia o Evangelho. Deus está chamando. Deus está convidando, Deus está chamando. Olha comigo. Verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Ele disse tudo: Senhor, o senhor devia de ver. Eu convidei um homem, ele disse que comprou um campo e ele precisa ver. O senhor tinha que ver, Senhor. Eu convidei outro que disse que comprou 5 juntas de bois. Pode uma coisa dessa? E ele agora precisa ver essa junta de bois. Eu convidei outro que casou e não pode vir. Eu convidei, Senhor, eu tentei, eu obedeci aquilo que o Senhor me mandou fazer. A primeira sinal de um missionário é quando ele obedece o que o Senhor manda ele fazer. Essa é o primeiro sinal de um verdadeiro missionário, que tem missões aqui no coração ardendo. Ele atende à ordem de Deus, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Ele obedece, ele volta. Talvez, o texto não mostra, o texto não diz, mas subentende-se que esse servo volta muito triste. Volta muito triste, porque ninguém o ouviu, ninguém aceitou. Irmão, o quanto nós ficamos tristes quando a gente convida alguém para vir à igreja. Você já passou isso? Já passou por isso?
se entristecer quando você chama alguém, faz o convite para ele, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos lá ouvir, Deus falará contigo ao teu coração, e essa pessoa não vem. O quanto, eu particularmente, eu fico muito triste quando a pessoa não atende o convite, porque eu sei que ela está perdendo mais uma vez a grande oportunidade de encontrar a salvação em Cristo Jesus, da sua vida transformar. Nós ficamos tristes. Então subentende que esse moço, ele volta triste, porque ninguém atendeu o convite, ninguém aceitou. Mas vamos continuar aqui. Então verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da festa, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traza para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aqui você precisa voltar e entender que o Senhor primeiro está pregando, chamando, convidando os judeus. Os judeus não rejeitam, os judeus os rejeitam. Os judeus rejeitam Cristo, os judeus não querem saber de Cristo. Os judeus estão anunciando sobre o Messias, mas quando o Messias chega até eles, eles rejeitam, eles não querem, porque esse Jesus não é o Jesus que eles pensavam que viria. Esse Jesus come com pobres, esse Jesus se aproxima de prostituta e perdoa os seus pecados. Esse Jesus se aproxima dos coxos e os cura, e na lei dos judeus não poderia fazer nenhuma dessas coisas. Na mentalidade judaica, Jesus viria com uma vara de ferro e puniria todas as pessoas. Na mentalidade judaica, Jesus seria como os judeus, comportamento dos judeus, a rejeição dos judeus. E Jesus agora, o texto mostra que agora o Senhor diz ao servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traze-me para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sai agora e anuncie o evangelho. Fale para todos. E dentro desse pobre, dentro dos aleijados, dos cegos e coxos, estava eu e você, que não éramos sangue judaico. Era eu e você, que não fazia parte da nação judaica. Era eu e você somos esse povo, pobres, cegos, aleijados e coxos, pessoas completamente desestruturadas, espiritualmente falando. E louvado seja o Senhor, que nos encontrou e nos resgatou. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo iluminou a mente, a consciência e o coração, para que nós atendêssemos a pregação do Evangelho. E hoje nós estamos aqui, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo Jesus. E ainda Cristo continua enviando seus filhos para chamar entre os becos, entre as cidades. Ele continua nos chamando para anunciar o evangelho a toda criatura. Verso 22, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, verso 23, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, aqueles que rejeitaram o convite irrecusável de Cristo, provará a minha ceia. Provar a ceia aqui é estar com Ele lá nos céus, festejará com Ele. Nenhum daqueles que rejeitaram a esse chamado estarão festejando comigo naquele dia. Deus então trará aqueles que desfrutarão do banquete da salvação. Por quê? Por conta depois do insucesso, o servo voltando então e conta tudo ao seu senhor. Então o anfitrião da festa se ira e ordena então ao seu servo para trazer novos convidados. A salvação então aqui é rejeitada pelos judeus e por todos aqueles que se acham bons,
Quem rejeita esse convite são aqueles que se acham bons, são aqueles que se acham capazes, são aqueles que se acham que por si só vão se salvar. O convite então é levado aos esquecidos e doentes. A palavra de Deus então mostra que Deus escolheu então os fracos. Deus escolheu então os humildes. Deus escolheu então os desprezados para a salvação. Para quê? Para que ninguém se glorie. A igreja de Cristo Jesus não é lugar para perfeitos. A igreja de Cristo Jesus não é lugar de pessoas boas. A igreja de Cristo Jesus é lugar para doentes, para aqueles que precisam de médicos. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para aqueles que precisam de médico. Ele é o nosso Senhor que cura, que sara. Deus escolhe então. Então o servo obedece. E ele diz: Senhor, eu fiz tudo como o Senhor mandou, mas ainda há lugar na ceia. Ainda há lugar na ceia da salvação. Os caminhos e atalhos, então o que representa dentro dessa parábola? Representa as regiões onde os gentios habitavam. Deus então enche a sua casa com gente de todas as nações, de toda a terra. E o verbo inserido aqui, obriga, anancadizo, que significa forçar, que significa constranger por meio da persuasão. Então ele faz com que, obriga que eles entrem para dentro desse banquete. A graça então, ela é oferecida, ela é recebida então de forma irresistível, pelo poder do Espírito Santo. O quanto nós temos então nos empenhado em convidar, em trazer. Quantas das vezes nós nos colocamos à disposição daquele que ainda não ouviu o Evangelho? O quanto eu me dediquei, o quanto eu busquei através do Espírito Santo ajuda e auxílio. Nesta noite a palavra de Deus está diante de nós. A palavra de Deus está diante de nós com a validade ainda deste convite, porque enquanto há vida, ainda há esperança. O Senhor está convidando, o Senhor está convidando e continua convidando entre povos, tribos, línguas e nações. Ele continua lançando, Ele continua enviando o seu convite irrecusável. Ele continua. E nós, como servos obedientes de Cristo, precisamos continuar anunciando, convidando, buscando, indo, obedecendo o ide de Jesus Cristo, porque nós somos chamados para sermos missionários de Jesus Cristo. Qual é o nosso papel principal? Ganhar almas. Qual é o nosso papel como missionário? Ir atrás das almas, buscar as almas que estão perdidas. Receberemos porta fechada, receberemos um não, mas nós receberemos também aqueles que se curvarão à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor diz então: porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum deles irá provar. Naquele grande dia não haverá desculpas esfarrapadas. Naquele grande dia o tempo acabará. A oportunidade não existirá mais. Talvez você que me ouve, talvez você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. Esse é o tempo, o dia que se chama hoje, de você tomar uma decisão na sua vida. Que o Espírito Santo possa iluminar o teu coração e a tua mente e se render a Cristo Jesus, que tem poder de salvar o pecador, que tem poder de transformar a vida do pecador. O primeiro grupo convidado que rejeitou o convite da salvação jamais experimentará as delícias e dos sabores da vida eterna. O segundo grupo que veio e que adentrou para o grande banquete, esses desfrutarão das delícias e do banquete que está preparado para todos aqueles que foram chamados, para todos aqueles que se renderam à pregação
do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você deva estar se perguntando, como isso acontece? Não tem como nós sabermos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, que traz à sua consciência a sua podridão e que mostra ao homem a condição que ele está, quem é Deus e o que ele precisa fazer rapidamente, desesperadamente, ir ao encontro da salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você. E se você aí da sua casa, e se você que está presente aqui nessa noite, ainda não se rendeu a Cristo, se você está pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho força. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Entrega o teu caminho a ele, confia nele, entregue tudo, entregue tuas inquietações, entregue as tuas dificuldades, entregue as tuas impossibilidades, e o Senhor cuidará de ti, o Senhor se encarregará de cuidar da tua vida. Curve a tua cabeça, eu quero orar com você nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, Pai amado, aqui nós estamos, Senhor, diante de um grande desafio. Esse desafio, ó Pai, que tem sido tão difícil para muitas pessoas. Esse desafio que tem sido difícil para muitas pessoas, porque elas não querem abandonar a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos. Algumas têm medo, não sabem como será, como vai acontecer. Ó Deus, o Senhor tem chamado o ser humano à conversão. O Senhor tem usado os teus filhos na terra para pregar o reino dos céus. Há muitas pessoas que não dão crédito na sua vinda, por isso rejeitam, ó Pai, a Ti. Não rejeitam a homens, não rejeitam o pregador, não rejeitam o missionário, rejeitam a salvação, rejeitam a Ti, Cristo, Teu Filho. Ó Deus, nesta noite aqui nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, desarma aqueles que são para a salvação. Desarma, Pai, das desculpas esfarrapadas. Alcance, ó Pai querido, vidas que estão famintas espiritualmente, estão sedentas, estão com sede. Salva, Senhor. Espírito Santo, convence. Mostra a necessidade da alma. Mostra o fim do homem sem Cristo. Mas mostra também o fim do homem com Cristo. Ó Deus, aos teus filhos, aqueles que já são salvos, desperta para que eles obedeçam teu ide, para que eles saiam nas ruas, becos e valados, que eles saiam para pregar o evangelho, que eles obedeçam o teu ide, Senhor, que eles falem do teu amor, da tua salvação, que eles possam compartilhar a experiência da salvação, que eles possam compartilhar a experiência de receber a graça especial da tua parte. Ó Deus, desperta esta igreja cada dia mais, inflama o coração desta igreja para a obra missionária, que a tua igreja se envolva, Senhor, que a tua igreja vista a camisa missionária, custe o que custar, assim como os reformadores tinham um único propósito principal, de ganhar almas, de evangelizar, de pregar o evangelho, custe o que custar, sem se importar com as consequências, Senhor. Levanta, ó Pai querido, uma geração fervorosa, cheia do Espírito Santo, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, até que o Senhor venha. Mas Espírito Santo, convence também aqueles que ainda não se converteram do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajude, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém.
Meus amados, há alguém nesta noite que ouvindo esta palavra, alguém nesta noite que ouvindo esta mensagem, alguém nesta noite que ouvindo este convite irrecusável, quer se render a Cristo nessa noite? Há alguém no nosso meio que quer se render a Cristo, que quer se render aos pés da cruz nessa noite? Há alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão na vida de renunciar à sua própria vida e viver para Cristo? Se não há, nós vamos ler a bênção apostólica. Eu pedi para o nosso irmão Diego para estar aqui cancelando nossa transmissão. Quero agradecer aos nossos amados irmãos que nos assistem todos os cultos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Tenha uma ótima semana, início de semana. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fiquem com Deus.